Olá, queridos alunos da segunda série do ensino médio. Hoje eu estou aqui para a gente conversar mais uma vez sobre a história da arte e hoje especificamente a gente vai conversar sobre o romantismo. É uma história bem legal que eu tenho para contar para vocês. A gente vai falar sobre o romantismo no Brasil, o romantismo no mundo, o romantismo no século XIX. Muita coisa legal, características, principais obras. Então, fique ligado, continue comigo que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olá, estou eu aqui de novo para conversar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o romantismo, né? Nosso início do segundo bimestre e tem muita coisa legal para a gente conversar. Inclusive, vamos recordar algumas coisas que vocês já estudaram na semana passada, tá bom? Então, fique ligado aí, vamos lá. Primeira coisa importante para destacar para vocês é o que vocês tiveram de leitura da semana passada, né? Que foram esses slides sobre o romantismo. Aqui a gente tem uma introdução do que seria o romantismo, né? As suas principais características, algumas características ideais da pintura. Então tem muita coisa legal que já deu para vocês entenderem um pouco sobre como é e o que é o romantismo, né? A exaltação dos sentimentos é uma coisa muito presente no romantismo, nas pinturas do romantismo, né? A natureza, deixa eu ver a defesa da liberdade é importante, da independência, os momentos de glória, né, do tempo da história, do surgimento do Brasil e até de outras situações políticas do mundo estiveram presentes nessas pinturas do romantismo. Eu coloquei aqui algumas obras que foram importantes e que demonstram bem as características do romantismo, né? Essa é uma das obras que vocês podem perceber que tem bastante natureza, né? Faz parte da principal característica do romantismo. Essa também é uma das obras principais do romantismo, de 1818. Outras características também importantes que vocês podem já ter feito essa leitura, né? Que é a questão do racional. Eles gostavam de expor bem essas situações do que estavam vivendo no cotidiano daquele tempo. O predomínio da imaginação e da fantasia, a visão de mundo centrada no indivíduo, que é a questão do egocentrismo, que o homem era um ser super-herói, né? Então eles gostavam de expor isso nas pinturas. E também a idealização de amor, política, né? e antropologia. Isso fazia parte também das pinturas daquele tempo. Essa é uma obra muito famosa, que foi pintada com esse ideal, né, de heroísmo, de patriotismo, que foi muito importante naquele tempo. Então é importante que vocês tenham em mente essa obra, que é uma obra muito importante. Continuando, a gente tem mais algumas características, né? A questão do tédio, angústia, pessimismo, exagero, exaltação, delírio, inquietude, a insatisfação em relação ao mundo contemporâneo, a recuperação do folclore de episódios históricos, o entusiasmo nacionalista, a exaltação da liberdade artística e intelectual, dualismos, oposições, o claro e o escuro, o bem e o mal. Então eles tentavam representar nessas pinturas lá do tempo do século XIX muita coisa relacionada à insatisfação que eles tinham com relação ao mundo que eles estavam vivendo, críticas políticas aí relacionadas também aos opostos, né? A questão do claro, do escuro, do bem e do mal era uma coisa que eles frisavam bastante também. E em maioria dos momentos em que tudo isso era exposto, as obras também traziam a natureza, às vezes traziam uma natureza com árvores mortas, né? E aí veio de vários sentidos isso daqueles artistas, né? Um outro momento, uma outra obra do artista David, 1818. E aqui outras obras que vieram também com as características, principalmente agora da pintura,
a pintura no romantismo. E aqui vocês podem perceber que a gente passa a lembrar bastante do barroco, né, do estilo barroco. E aí trazia essa questão do barroco e do sentido do barroco para essas pinturas. A questão das formas, talvez das vestimentas, né? E tudo isso era bem visível nessas pinturas. Já num outro tempo, né? Ainda no século XIX, mas num outro tempo e com outros pintores também, né? A questão do drama, ah, de como as pessoas que eram pintadas olhavam o horizonte, né? Então, a questão do pensativo, a questão do sofrimento, eles gostavam muito de expor esse tipo de sentimentalismo nessas obras. Esta é uma obra famosíssima do romantismo. Ela está relacionada ao Victor Meirelles, que foi um dos grandes pintores brasileiros, e essa foi a obra dele que mais ficou famosa, a obra que fez muito sucesso, que representa a primeira missa, né, no Brasil. Então, uma das primeiras obras também que foram pintadas representando o romantismo no Brasil. Essa questão de religiosidade era bem frisado naquele tempo. Outra coisa importante é a distribuição das pinturas em temas, né? E aí um dos temas é a questão dos fatos históricos, né? De como era a história. E aí eles gostavam de trazer características da história, de tempos antigos, inclusive da Idade Média, para as pinturas, né? Do tempo contemporâneo que estavam vivendo. A questão da natureza ainda sempre presente, as emoções, a mitologia grega estavam presentes, a maioria também das pinturas do romantismo. Bom, aqui eu gosto de falar da arquitetura do romantismo porque eu particularmente sou apaixonada, tanto que é lindo, perfeito. E eles valorizam muito as formas pontiagudas, né? A questão de colocar a obra arquitetônica num formato cada vez mais alto, mais pontiagudo, mais para o céu, né? Essa era o ideal da maioria das arquiteturas do tempo romântico. Desenvolveu-se mais tarde, assistiu à Revolução Industrial, então foi já quase no final do século XIX. Novos processos tecnológicos em outros materiais, o ferro e o vidro. A grande valorização nas fachadas desse tipo de arquitetura era a utilização de vidros, né, que começou a ser utilizada realmente nessas obras. A questão da irregularidade, os altos e baixos, né, as fachadas nunca eram bem retinhas, elas sempre tinham aquela oscilação de alto e baixo, mas com volumes, né? Então era muito bonito. Acho muito lindo, até hoje existem essas fachadas e essas arquiteturas. Outra obra que representa bastante a arquitetura é essa obra. Imitam a arquitetura gótica a nível de aparência, nas janelas em ogiva, dando origem ao neogótico. Irregularidade estrutural, organicismo das formas, os efeitos de luz e movimento, a questão das esculturas presentes nas fachadas e que essas esculturas dessem um ar de iluminação e a utilização dos vidros também para que o interior pudesse ser mais iluminado, bem mais bonito, bem mais centrado numa questão de luminosidade. Então era muito valorizado também nas arquiteturas a luminosidade e as formas, a organização das formas, né? Muito bem organizadas. As arquiteturas desse tempo romântico é muito linda. Depois nós temos a escultura também valorização do corpo humano, na maioria das vezes nus, né, mas dando aquele ar de perfeição, um corpo bonito, um corpo bem, né, desenhado, com pessoas em situações espontâneas, alegres, ou até em outras situações, mas bem espontâneo, né. Também tinha a questão da natureza, utilizava-se também dos animais, alegorias, fantasias, alguns personagens de história da literatura, autorretrato, eles gostavam de fazer também.
representavam a reação ao neoclassicismo, né, que é um outro movimento artístico. A exaltação da expressividade, como eu falei, tinha muita expressão nos corpos e nas esculturas. Os contrastes, o jogo de textura, superfícies aparentemente inacabadas, eram feitas com o objetivo de ser colocadas em paredes, em monumentos, em arquiteturas, né, já próprias para aquele espaço e davam um ar de inacabado, de não terminado. Essas duas obras são obras bem famosas, né, que estão expostas em museus hoje em dia, produzidas em 1833 e 1867. Essas também foram feitas em bronze, estão expostas em museus, né, existem até hoje. E é isso. Esse trabalho vocês já fizeram, né, foi da semana passada, então era só um breve resumo para vocês relembrarem um pouco do assunto, tá? Mas qualquer coisa que vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse tema, sobre o romantismo no mundo, a arquitetura e escultura, vocês ainda podem estar anotando que a gente vai conversar a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mais tarde. Bom, então, hoje o mais importante que a gente tem a falar aqui é sobre o romantismo no Brasil. Esse romantismo no Brasil, ele traz muita coisa bonita, pinturas muito bem feitas, pinturas que foram super valorizadas no início do Brasil, né, do descobrimento do Brasil e tudo que o Brasil viveu, né, e esse romantismo trouxe muita característica legal para as pinturas, né. Esse é uma das obras mais comentadas, mais faladas e mais famosas aqui no Brasil, né, que é a questão da representação do Império, né, em 1872. Então, esse romantismo foi um movimento que realmente surgiu na Europa, mais precisamente na Itália, na Alemanha e na Inglaterra, no final do século XVII. Ele só chegou ao Brasil em meados do século XIX, tá? Mais precisamente em 1836. E ele conquistou realmente o Brasil justamente pelas características mais populares que a literatura assumia. Tanto a literatura como também mais tarde a pintura. E a pintura ela foi mesmo valorizada depois que começaram a retratar Dom Pedro II e algumas questões políticas, né, críticas sociais. Então começou realmente a acontecer essa pintura e essa valorização depois desse período. Aqui eu trouxe para vocês porque eu achei importante a gente falar que a pintura romântica ela foi muito inspirada na literatura romântica, né? Então houve vários escritores românticos que trouxeram muitas histórias interessantes e essas histórias foram transformadas em pinturas, né? Artistas, escritores que passaram essa história, poemas, prosas para pintores, e esses pintores acabaram reproduzindo isso em telas e ficaram muito famosos com pinturas, né? Essa dos Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1933, foi uma das principais obras que inspirou a pintura romântica no Brasil, né? Então ele teve várias influências aí na pintura com vários artistas. Tá. Então na literatura, se vocês já estudaram o romantismo na literatura, isso aqui foi uma separação que eles fizeram há um tempo, no tempo em que iniciou-se a literatura romântica no Brasil, e dividiu-se em 3 gerações. A geração aquela primeira, mais antiga, né, que tinha a valorização da natureza, a liberdade, o indianismo, o nacionalismo, né, que falava muito dos problemas sociais vividos naquela época. Na segunda geração, que falava-se da liberdade de criação, valorização do conteúdo, a fuga da realidade, idealização do amor e da mulher, que foi
muito utilizado naquele tempo, o gosto pelo escuro ou noturno, a presença da solidão, isso tudo na literatura, né? E na terceira geração do romantismo no Brasil, o abolicionismo, os pobres marginalizados e negros escravizados, a negação do amor platônico e erotismo, que dão forma à sensualidade e sensualidade à mulher, e liberdades e mudanças sociais. Então, assim, o grande marco da literatura foi a apresentação de contos, de histórias sobre os índios, né, a natureza, a liberdade, os problemas que o Brasil vivia naquele tempo, a liberdade de criação, a mulher foi um grande foco naquele tempo, de valorização do corpo, de exposição, de nudez, né, então muita coisa foi sendo discutida naquele tempo, né, sobre a literatura. E isso tudo foi o que inspirou depois, mais tarde, para a pintura, para o surgimento de várias pinturas, né? E aí essas pinturas também divididas em 3 grupos, né, em 3 gerações, foram da seguinte forma. Olha lá, o primeiro grupo com novos conceitos artísticos, históricos, literários, mitológicos, retratos e autorretratos. Olha o quanto esse primeiro grupo tem obras famosíssimas. Essa primeira geração, ela vem de obras como a Iracema. Iracema é uma obra reproduzida a partir de um livro também, né? De uma literatura. E a característica dessa primeira geração era apresentar a mentalidade romântica, né? Realmente o romantismo, a história, os contos literários, mitológicos, retratos e autorretratos. Então tinham muitas pessoas. Olha só, essa também é uma obra muito importante do tempo do romantismo, que é o autorretrato de Dom Pedro II. A geração indianista destacava principalmente as características do povo brasileiro e a diversidade de paisagens nacionais, sendo os autores diretamente influenciados pela independência em relação a Portugal em 1822, o que aflorou a busca pela identidade nacional brasileira. Então, nessa primeira geração também se valorizava muito o amor à pátria, o nacionalismo, né? Aquela questão de, eu sou brasileiro. Foi tempo da independência do Brasil, então muito se pintou de Dom Pedro II. E ele até tinha os seus pintores favoritos, os pintores que ele gostava que pintava, que fizesse o retrato dele, né? E tem várias pinturas com retrato. Bom, essa aqui é uma poesia de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, acho que todo mundo conhece. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, esse poema também foi inspiração para uma das obras de arte mais famosas também do tempo do descobrimento do Brasil, do tempo do Brasil independente, né? Que foi o desembarque de Cabral em Porto Seguro. Foi o tempo em que Cabral chegou ao Brasil, o descobrimento do Brasil. E aí foi-se a inspiração a partir daquele poema, né? Então foi bem interessante. Bom, tem mais algumas obras. Essa da Independência ou Morte, que foi também baseada no tempo que eles estavam vivendo, né? E o que Dom Pedro II fez para o Brasil, que tornou o nosso Brasil independente, né? De Portugal. E partimos para o segundo grupo, que é a segunda geração do romantismo no Brasil, agora falando de pintura, né? Então, o ideal principal era representar a alma romântica, emocional e apaixonada, idealista e simples. Esse segundo grupo, deixa eu abrir aqui. Esse segundo grupo, ele tinha muita polêmica na questão das obras. As obras eram feitas realmente com coisas, com acontecimentos que
que marcaram a época, que marcaram o tempo do Brasil, né? A questão do política social, os naufrágios, sofrimentos, mas também vem de sonhos, de fantasia, de costumes populares do brasileiro, tradições, hábitos, a valorização de raças, né? A mostra de animais selvagens, indomados, a simplicidade, nostalgia, a temática emocional, aquilo também que projetava o espírito do artista, que ele queria realmente demonstrar os seus sentimentos na obra. Então, várias obras românticas você consegue visualizar o sentimento das pessoas na face, na representação das faces pintadas. Essa é uma obra super famosa de Victor Meirelles, Moema, 1832. Ela está hoje no Museu de Arte de São Paulo. É uma obra muito famosa, faz parte dessa segunda geração do romantismo no Brasil e foi inspirada no poema Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo. E aí eu coloco aqui para vocês o poema. É um trecho do poema, né? Então, os artistas, eles pegavam os poemas e representavam em pinturas. Então, muita obra foi feita a partir dessas pinturas. Muitas pinturas foram feitas baseadas nas obras dos livros, né? De grandes artistas que iniciaram o romantismo no Brasil. E o terceiro grupo, que valorizava ainda mais a natureza, né? Essa terceira geração demonstrava a ingenuidade, né? A face das pessoas ingênuas, pensativas, olhando para um horizonte. Geralmente a natureza exposta nessa terceira geração já era a questão das árvores mortas, que eram recobertas de outro tipo de vegetação, a passagem do tempo, né, um ciclo. Então, várias obras esses artistas brasileiros trouxeram essa exposição de natureza com um sentimento, né, de vazio, de procurando alguma coisa. Essa outra obra muito importante também, dos negros no fundo do porão do navio, veio inspirada na poesia do Navio Negreiro, de Castro Alves, que tinha o objetivo também de sentimento, de nação, né, de mostrar o ser humano como ele era, o que ele vivia naquele tempo, o que ele sofria, né, e tentando mostrar isso para o mundo. Aí, olha só, aqui eu coloquei um trecho desse poema, né, também do Navio Negreiro, de Castro Alves, que foi o que inspirou essa obra, né, dos negros no fundo do porão do navio, em 1835. Bom, esses foram os 3 grupos, né, as 3 gerações da pintura romântica no Brasil. E o mais importante dessas pinturas é que a gente pode perceber que foram grandes artistas brasileiros, foram valorizados, receberam realmente o seu valor naquele tempo, né, a partir dessas obras com essas características e com tudo isso. Inclusive por pessoas muito importantes da época, né, valorizavam o que eles pintaram e reconheceram essa pintura de uma forma bem satisfatória no tempo, né. Outras características que eu achei legal colocar para vocês é a questão do nacionalismo, que eu quero que vocês percebam que grande parte das pinturas românticas tem esse nacionalismo, é bem visível o nacionalismo nas telas. As telas são pintadas com essa grande valorização da identidade brasileira, do ser humano brasileiro, das características da natureza brasileira, dos fatos históricos do que realmente aconteceu desde o descobrimento do Brasil até o Brasil que era no século XIX. Dedicava-se também a criar a identidade brasileira retratando outros elementos tipicamente nossos, como a natureza e a reabilitação do índio, muita pintura sobre índio, né?
E um dos artistas que foram muito importantes nesse tempo foi o Vitor Meirelles, que a gente vai falar sobre ele agora. Ó, outras características importantes que na maioria das obras a gente vai encontrar: natureza, questões sociais e políticas, valorização do amor, do sofrimento, da melancolia. A religiosidade era outro item muito importante. O marco histórico do país, todos os eventos que aconteceram no país, no Brasil, né, no início do descobrimento até o século lá, final do século XIX. Aí eu trouxe algumas obras importantes para vocês perceberem. Olha só, uma obra também muito importante, de Pedro Américo, A Batalha do Avaí. São coisas que aconteceram no Brasil e os artistas brasileiros trouxeram essa representação em tela, né, em pintura a óleo. Ah, tá, uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês, olha só. O que nós temos aqui nessa obra é a natureza, tá vendo? A exposição da natureza, os índios, que era uma coisa muito, muito bem valorizada naquele tempo. Depois nós trazemos as questões sociais e políticas, que é essa questão dessa Batalha do Avaí, que foi uma questão política que aconteceu no início do Brasil e foi muito importante lá naquele tempo, né? Depois nós trazemos a valorização do amor. Olha a valorização do amor nessa tela, às vezes melancolia e sofrimento, né? Sentimentos. Também foi uma obra famosa chamada Rufus, feita por Belmiro de Almeida, também artista brasileiro. Depois nós temos a questão da religiosidade, né? Também muito, muito visível nas obras de pinturas brasileiras. Essa daqui é o Naufrágio do Círio. A gente percebe que tem um sofrimento, um sentimento, mas ao mesmo tempo religiosidade, né? E por fim, a questão dos índios, né? O socialismo brasileiro, o que estava vivendo naquele tempo, também bem exposto nas pinturas. Esse é o Desembarque de Cabral em Porto Seguro, que eu já mostrei para vocês, né? Então, como eu falei para vocês, um dos principais artistas e talvez um dos mais renomados daquele tempo é o Vitor Meirelles, e ele traz obras fantásticas e muitas obras. Inclusive hoje a gente tem em Santa Catarina um museu com obras de arte somente de Vitor Meirelles e que traz várias características dele e várias pinturas dele que estão lá, né, naquele espaço. Essa aqui é a Batalha dos Guararapes, também é de Vitor Meirelles, muito famosa. E esse Vitor Meirelles é esse cara aí dessa foto. Ele nasceu em 18 de agosto de 1832, morreu em 22 de fevereiro de 1903, no Rio de Janeiro. Ele nasceu em Santa Catarina e morreu no Rio de Janeiro. Foi um pintor e professor brasileiro. Né, esse retrato foi feito em 1860. Ele valorizou, né, a questão dos acontecimentos brasileiros. Essa foi uma das obras mais conhecidas dele, mais famosas, né, a Primeira Missa no Brasil. E foi uma das pinturas que ele fez quando ele voltou do Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, ele estava na Europa, estudando, né, na Academia Imperial de Belas Artes, na Europa, e ele veio para o Brasil e trouxe já essa pintura, né, bem famosa, que ficou bem famosa naquele tempo. Outras pinturas eu trouxe para vocês também de Vitor Meirelles: A Flagelação de Cristo, já a questão da religiosidade, O Naufrágio da Medusa, a questão do sofrimento, né, da exposição dos sentimentos e do naufrágio, também era muito comum. Outras obras, A Moema, muito importante, 1866, O Casamento da Princesa Isabel e O Autorretrato de Dom Pedro II. E este, por último, O Combate Naval do Riachuelo, em 1882. Vocês podem perceber que a maioria das obras dele tem as mesmas características, né? Ele gosta da utilização
de autorretrato, de colocar pessoas, de rostos bem sofridos, né? Então, muitas situações e acontecimentos daquela época que são retratados bem fielmente nas pinturas. Olha, esse é o museu que existe até hoje lá em Santa Catarina, o Museu Vitor Meireles. Ele foi inaugurado em 15 de novembro de 1952. Ele é dedicado realmente à memória de Vitor Meireles, né, às obras de Vitor Meireles, a exposição do romantismo no Brasil, né, e fica lá em Florianópolis, Santa Catarina, e é bem onde ele viveu, né, uma casa que realmente ele morou. Então lá estão sendo esse museu e existem obras lá dele até hoje bem cuidadas, né? Quem tiver a oportunidade um dia de ir lá conhecer é bem legal. O Museu do Vitor Meireles. Então, gente, o que eu tinha para falar com para vocês sobre o romantismo, bem rapidamente é isso, mas eu espero que vocês façam as anotações de vocês, porque é importante essas anotações. Inclusive, vocês precisam ter essas anotações para quando a gente for conversar, né? Então, mais pra frente, daqui umas semanas, a gente vai ter aquele plantãozinho tira dúvidas e essas anotações de vocês vão ser muito importantes nesse momento, tá? Que eu vou abrir um momento para que vocês tirem as dúvidas de vocês e talvez existam muitas dúvidas sobre o romantismo, né? Qualquer dúvida a gente vai conversando também, tá? Não tem problema. Bom, agora então, já que a gente conversou sobre tudo isso, eu tenho aquela propostinha que geralmente agora é a hora de vocês, né? Então, agora nós temos duas opções. Assim, você vai fazer somente uma opção, você vai escolher uma delas, tá? Você pode escolher selecionar uma obra de Vitor Meireles e reproduzir do jeito que ela é, né? Tentando reproduzir da forma mais fiel possível. Ou você também pode fazer uma leitura novamente das características do romantismo no Brasil e fazer a sua obra autoral. Você é o artista, você vai pintar, você vai desenhar, você vai fazer com aquelas características do que é o romantismo no Brasil. Tá? Então faça uma leitura, vê lá as características e faça a sua própria obra. Então você pode escolher um dos dois. Ou você faz uma reprodução e uma releitura de uma obra de Vitor Meireles, ou você faz uma obra autoral sua com as características do romantismo no Brasil. Ok? É importante dizer que você pode utilizar o papel A3. Esse papel A3 ele é ideal para desenho. Então, se você for na papelaria e pedir o papel A3, eles já vão te informar qual é o papel A3. E esse papel é um pouquinho maior que o A4 e ele é mais durinho. Então, ele para desenho é ótimo. Inclusive, para quem vai fazer com tinta e pincel, é ideal que seja esse A3. Porque se você fizer no A4, não vai dar certo, porque a tinta modifica muito o papel e não fica legal a pintura com tinta, tá bom? Mas você também pode usar o A4 e fazer com o papel A4 e fazer com lápis de colorir, tá bom? Não tem problema. Então você tem duas opções de trabalho, faz um ou faz o outro, e também tem duas opções de reproduzir, tá bom? Você pode fazer em lápis ou você pode fazer também em tinta, com tinta. Use sua criatividade, eu quero ver, hein, como é que vai ficar isso. Então, gente, foi isso. Quero agradecer a todos vocês por estar aí ouvindo. Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível para vocês. E não se esqueça, lave sempre as mãos, cuide de você, cuide da sua família, se cuide, tá bom? Use máscara se for sair de casa, isso é muito importante. Uma coisinha que eu quero falar também para vocês, que eu vou estar deixando o material lá no Google Sala de Aula e vou estar deixando também algumas atividadezinhas para vocês revisarem conteúdo, tá bom? Então foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, tchau!